Olá a todos, meu nome é Antônio Matheus e eu quero conversar com vocês hoje sobre um assunto que está ficando cada vez mais importante para as empresas e para todos os mercados: a sustentabilidade. E tem tudo a ver com marketing. Porque se marketing é a relação entre as empresas e os seus mercados, sustentabilidade é uma coisa que todos os mercados andam exigindo de todas as empresas. E mais que isso, sustentabilidade é um processo que ajuda de forma estupenda as empresas a conseguirem se colocar melhor, se posicionar melhor e a vender melhor com mais qualidade. Sustentabilidade ela é baseada no conceito do desenvolvimento sustentável, que é um conceito muito importante nos dias de hoje e vai continuar sendo cada dia mais importante, não só por causa do aquecimento global, mas não só pelo processo, pelo problema da escassez de recursos, não só pelo problema dos resíduos, mas principalmente pela cultura, pela mentalidade das pessoas que estão exigindo cada vez mais uma postura sustentável de todo mundo. Então, o desenvolvimento sustentável é você satisfazer a necessidade do presente sem perder de vista a necessidade que as gerações futuras vão ter de também aproveitar o mesmo mundo que a gente vive. E nós, nas empresas, estamos nesse mundo, fazemos parte desse mundo, tá certo? A partir desse conceito de desenvolvimento sustentável, o conceito da sustentabilidade, ele se torna um aspecto fundamental nas empresas. Por quê? Porque sustentabilidade nada mais é que você obter lucro respeitando as pessoas e respeitando o meio ambiente. Sustentabilidade, o conceito básico é o chamado tripé da sustentabilidade, o Triple Bottom Line, que junta três coisas, os três P's do processo de sustentabilidade, que é People, Planet and Profit. Ou seja, do lado econômico, obter lucro, com o lado social, respeitar as pessoas, eliminar a miséria, e o lado ambiental, que é de preservar, de proteger o meio ambiente. Então, isso hoje é muito importante, obter lucro ao mesmo tempo que se respeita as pessoas e o meio ambiente, agir com sustentabilidade. E isso nas empresas tem um processo extremamente claro e extremamente simples, que nós chamamos de consumo sustentável e produção sustentável. Esse é o tema da nossa palestra: produção e consumo sustentável. São as duas pontas da troca entre o produtor e o consumidor. O produtor produzindo com sustentabilidade e o consumidor consumindo com responsabilidade. Então, a gente parte do ponto de vista de que a escolha do produto é uma tarefa do consumidor. É o consumidor que escolhe, os produtos que ele vai comprar, que ele vai usar. E o consumidor hoje, cada dia mais, começa a se perguntar: de onde é que vem esses produtos que nós estamos usando? Em que condições eles foram produzidos? As pessoas que estão produzindo esses produtos e serviços são pessoas que estão sendo respeitadas no seu trabalho, na sua condição humana? E quais são os custos desse produto? Considerando os custos para as pessoas, para o meio ambiente, para as organizações. Eles estão corretos? O consumidor começa a observar com cada vez mais cuidado como é que esses produtos são produzidos. E ele começa a se perguntar: consumir até que ponto? Então, o combate ao desperdício, por exemplo, é uma atividade que vem sendo cada vez mais comum às pessoas, cada vez mais falada, faz parte de campanhas, de debates, de posturas públicas no mundo inteiro.
A gente chega a ter grupos de consumidores, os consumidores verdes, por exemplo, nos Estados Unidos, que não compram produtos que não tenham garantia de que são produzidos de forma sustentável. Não se compra mais produtos, por exemplo, de madeira que não tenham o certificado de floresta plantada, né? De floresta ecologicamente produzida, de madeira ecologicamente produzida. Então, isso é uma preocupação que vem sendo cada vez mais comum. Isso afeta diretamente as empresas, tanto do ponto de vista do consumo, quanto do ponto de vista da produção. Tá certo? A sociedade do consumo na qual nós vivemos é uma sociedade que consumir é um processo fundamental. Nós não conseguimos mais viver sem consumir. Nós não plantamos. Então, se a gente não consumir os produtos dos hortifrutis granjeiros, dos supermercados, das mercearias, a gente vai morrer de fome. Tá certo? Então, a gente precisa consumir. Só que consumir tem que ser sustentável. Tá certo? Eu não preciso consumir além da minha necessidade. Eu não preciso consumir o que não é ambientalmente correto. Eu não preciso consumir o que não está de acordo com o processo de sustentabilidade. Então, o comportamento de compra hoje, ele vai muito de encontro dessas noções de sustentabilidade, tá certo? Se o consumidor encontra no supermercado um produto que por algum motivo ele acha, ou ele leu, ou ele sabe que não é sustentável, ele tende a não comprar esse produto, mesmo que ele seja mais barato que outros produtos. É só ver o crescimento vertiginoso de produtos orgânicos. Eles crescem 3, 4 vezes mais rápido que o consumo dos outros produtos, mesmo sendo mais caros. Tá certo? Então, o consumidor está introduzindo mudanças muito fortes no mercado, baseado nesse processo de repensar o consumo de uma forma responsável. Tá certo? Várias pesquisas no mundo inteiro estão mostrando que os consumidores preferem empresas socialmente e ambientalmente responsáveis. Tá? Você ter o selo de sustentabilidade da sua empresa é um argumento de vendas. Então é muito importante a gente pensar na produção responsável como resposta ao consumo responsável. Se o consumidor ele age de forma mais sustentável, a sua produção tem que ser mais sustentável. E isso não é bom para você não só porque responde ao consumidor. Porque você ser sustentável implica que você vai aumentar a sua produtividade e a sua economia. Tá? Porque ser sustentável é produzir melhor, com menos custo, com menos gasto, com menos desperdício. Então, gente, consumo sustentável é uma lição de casa que os consumidores estão fazendo todos os dias. E as empresas precisam fazer todos os dias a lição de casa da produção sustentável. Tá certo? No consumo sustentável, o papel do consumidor ele vem fortalecendo com a convergência dos movimentos ambientalistas e dos movimentos consumidores. Não sei se vocês têm percebido isso. Nós temos vivido movimentos de consumidor desde a década de 70, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Existem, por exemplo, o movimento das donas de casa, certo? O que elas fazem? Elas acompanham as empresas para saber se elas estão com o preço correto, se a produção é correta. Tá? E desde a década de 70, principalmente depois da década de 80, começaram a acontecer uma série de movimentos ambientalistas, tá? Que também acompanham as pessoas e as empresas dentro do seu processo sustentável. Esses movimentos vêm convergindo na questão da sustentabilidade. Isso fortalece os dois. Tá? E fortalece também aquelas empresas que têm atitudes cotidianas de preservação do meio ambiente e de preservação da sustentabilidade. Tá? O consumidor consciente, ele questiona, ele quer saber se você não está desperdiçando, ele quer saber
se você está usando processos corretos, sociais e ambientais. Né? E você precisa saber que o poder de mudança dos consumidores está cada vez mais forte. À medida que ele muda seus hábitos de consumo, ele traz a mudança do consumo para a sua produção, para a produção das empresas. Tá certo? Então, as pessoas querem ser informadas de que o que elas estão consumindo está de acordo com o pensamento do consumo responsável. E, obviamente, o que ela está pedindo é que você, empresário, mostre a ela que a sua produção também é uma produção responsável. E isso vem gerando uma figura que nós temos já centenas de bons exemplos no Brasil, que é o empreendedor sustentável. O empreendedor que busca fazer uma produção com o mínimo de desperdício, com o máximo de produtividade, para aproveitar ao máximo os recursos que ele tem. Na recente crise de água, por exemplo, que o Brasil passou nos últimos 2 anos, nós tivemos vários exemplos de empresas, por exemplo, que dependem da água como insumo básico, de estarem repensando seus processos produtivos para reaproveitar, para aproveitar melhor a água, de forma a desperdiçar menos este recurso que é cada vez mais importante para todo mundo. Este empreendedor sustentável, ele está dando grandes exemplos no Brasil inteiro de como é que você faz uma produção sustentável para responder ao consumo sustentável. Nesse processo dessa crise da água recente, por exemplo, nós vimos várias empresas sendo questionadas pelos consumidores que exigiam que elas parassem de gastar água em demasia, tá certo? E os consumidores aplaudiram aquelas empresas que instalaram processos produtivos diferenciados que reduziram o volume de água gasto no sistema produtivo. Então, a gente vê respostas muito rápidas da produção sustentável nesses mercados, porque o consumo responsável ele é importante. Tá? Negócios são criados pensando no lucro. Isso é uma verdade e vai continuar sendo verdade. A própria sustentabilidade leva em consideração o lado econômico importante, porque sem o lucro as empresas não sobrevivem. Mas este lucro ele tem que ser pensado em relação ao que ele causa, aos impactos que ele causa à sociedade e ao meio ambiente. Isso é fazer produção sustentável. Tá? E as empresas precisam de uma produção mais limpa e um consumo para responder a esse consumo mais sustentável. Então, a cada dia que passa, fica mais difícil as empresas conseguirem licenças ambientais. A legislação está mais exigente. As restrições à atuação não ambiental estão maiores. As empresas precisam trabalhar mais o seu processo para conseguir o licenciamento ambiental. E o licenciamento social, que é aquela licença que a sociedade dá, não formal, para a empresa trabalhar, também está cada vez mais difícil. Por quê? Porque a vizinhança, os entornos, a sociedade em volta do empreendimento estão exigindo mais dele, em termos de resposta social, em termos de resposta sustentável. Então, uma produção mais limpa, um consumo mais responsável, geram a economia sustentável, que é o desejo cada vez maior da nossa sociedade. Tá? Produção e consumo sustentáveis. Produzimos e consumimos com consciência dos impactos que essas nossas ações causam sobre a sustentabilidade. E a consciência do quanto a sustentabilidade é importante para o mundo e para os nossos negócios. Esse é o processo da produção e consumo sustentáveis. Nesta palestra, então, nós vamos ver como os consumidores são mais responsáveis e como é que, em resposta, as empresas podem ser mais responsáveis. Obrigado, Antônio Mateus, apmateus@amateus.com.br.